Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje é uma noite muito legal, uma noite muito especial para nós, do conviver, a vida com as crianças. A gente está iniciando uma nova fase, um novo momento desse nosso projeto, assim, tão especial. E como primeiro momento a gente está fazendo uma live com um tema muito relevante, um tema muito especial para nós, que é o tema da saúde mental. E esse tema da saúde mental é algo que para nós é muito caro, porque a gente entende que as crianças elas têm sofrimento psíquico que precisa ser visto, que precisa ser discutido, que precisa ser compreendido. E para essa live a gente convidou alguém também muito especial, que é o psicólogo Bruno Farias. A gente está esperando ele entrar para começar a conversar conosco sobre esse tema bastante importante. Bruno, eu não estou te vendo ainda, mas se você tiver, deixa eu avisar ele. Se você estiver por aqui, a gente já está disponível para começar o nosso bate-papo. A gente espera que seja uma noite de interação assim bem positiva, que a gente possa conversar, que a gente possa pensar, que a gente possa refletir sobre diversas formas de ajudar as nossas crianças, de pensar no mundo das nossas crianças, que é o foco do Conviver. Para quem ainda não conhece, o Conviver é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pernambuco. Eu estou na coordenação desse projeto junto com a minha amiga Viviane Debona. São vários estudantes que participam conosco desse projeto. A gente tem Elan Pablo, Adalgisa Micaele, Beatriz, Luciano, Letícia, Gabi, Suzane. Bruno, seja bem-vindo. Muito Uma obrigado, alegria. Catarina. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, a gente está falando, apresentando um pouquinho o nosso projeto, Bruno, que é o Conviver a Vida com as Crianças. Esse Uhum. projeto é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pernambuco. Eu faço a coordenação desse projeto, eu sou professora do Centro de Educação, especificamente, né, na área de educação infantil, que é o que eu tenho me debruçado, né, sobre as crianças, sobre as infâncias, sobre a escolarização dessas crianças. Uhum. Coordena esse projeto junto comigo a minha amiga Viviane Debona, que também é professora da Universidade Uhum. Federal de Pernambuco. E a gente tem 8 extensionistas, né, que eu estava apresentando os meninos, é Suzane, Letícia, Elaine, Gabriele, Luciano, Pablo, Adalgisa. Ai, os meninos me ajudem para se eu não esqueci ninguém, acho Uhum. que não. E Letícia. E a gente está hoje aqui, Bruno, fazendo a nossa primeira live. Esse projeto está iniciando Que honra! Me no sinto ano. honrado. Que bacana. No primeiro ano, a gente dedicou a nossa produção de conteúdo só à produção de um podcast. E Hum. entendendo como esse mundo digital está interativo, a gente resolveu aderir também às redes sociais. E aí eu vou Sim. aproveitar para te apresentar e explicar como é que a gente chegou até você, porque não se conhece pessoalmente, né, Bruno? Uhum. Nem de nenhuma relação profissional. Mas Sim. o Conviver, ele surge justamente porque a gente entende que a educação é uma ciência muito cara. E nesses tempos de redes sociais, todo mundo se autoriza a falar sobre educação, né? É. Basta que você tenha um filho ou que você tenha uma página com muitos seguidores e aí todo mundo pensa que pode falar sobre educação e pode falar sobre Sim. educação a partir das suas experiências pessoais, como se elas pudessem Uhum. ser generalizáveis. E isso começou a trazer muita preocupação para a gente na universidade, porque se isso já acontece em relação à educação escolar, em relação à educação parental, isso é mais grave ainda, porque todo mundo acha que Sim. pode ensinar o outro a ser pai e mãe de seu filho, né? Sim. Sim. E foi um pouco desse meu interesse que eu te conheci também fazendo essa crítica do lugar da Uhum. psicologia, né?
E se na psicologia vocês sofrem, e olha que a psicologia tem um conselho, né, que regula algumas relações, na educação a gente nem conselho tem, então a gente sofre mais ainda, porque parece que a coisa fica um pouco mais autorizada. Então, a minha admiração e a admiração do nosso grupo, Bruno, pelo teu trabalho, vem dessa seriedade, da gente entender que é preciso fazer ciência no Brasil para falar, inclusive, Uhum. de pessoas. Que as Sim, ciências humanas, elas são ciências, né? E que são sim, ciências muito caras para nós, que nos debruçamos, que nos dedicamos. E a gente entende também dos prejuízos, que quando a gente vai dando tantas vozes, eu acho que é importante a gente ter voz, mas tantas vozes para tantas pessoas construírem tantos discursos, a gente também enfrenta muitas dificuldades. E o Conviver, ele tem esse sim. lugar de falar de educação parental, apesar de eu ser mãe, Bruno, de 3 crianças, não é desse Ah, lugar que eu quero falar do lugar da ciência. É óbvio que você também é pai, as nossas experiências nos uhum. marcam, mas não só elas nos marcam, né? O nosso conhecimento científico também nos marca. Então, Bruno, É seja isso muito aí. bem-vindo. Eu agradeço, muito obrigado pela confiança. É uma honra imensa estar aqui, saber que é a primeira live do Projeto Conviver, então agradeço ainda mais pelo carinho, por esse convite. É um assunto muito sério. O que o caminho que estão querendo levar à educação, o caminho que querem levar à criação, esses conselhos que estão se tornando cada vez mais populares, que vêm dos influencers e de outros, eles estão realmente precisando ser debatidos. Então agradeço o espaço, vamos falar sobre isso e muito mais. E tomara que a galera que nos acompanhe curta esse bate-papo, tomara que seja bacana para todos vocês. Bruno, e nesse mês, né, o nosso projeto retomou agora em setembro, que é o nosso calendário oficial da universidade, né, do início da nossa extensão. O nosso foco é falar das crianças, e nesse mês, por todo o contexto, não podia ser diferente, a gente deu um enfoque à questão da saúde mental. Sim, A gente vai pensando, né, esse mês todo é dedicado à saúde mental. No Brasil, parece que falar de saúde mental na infância são duas coisas que ainda ficam é, muito obscuras, né? A saúde mental, especificamente infantil, é bastante recente, é do século XXI que a gente vem discutindo sim, mais cientificamente esses impactos. E quando a gente pensa nessa dificuldade, né, parece que a gente vai falar sobre saúde mental na infância. Algumas pessoas nos olham um pouquinho atravessado, né? Para quê? é, Há um certo tabu, Bruno. Parece que toda criança, por ser criança, já tem saúde mental. É uma condição da infância, ter saúde mental. A gente escuta ainda muito aqui no Nordeste, né? Não sei como é um pouco no teu cenário, mas aqui no Nordeste é muito comum. Não tem problema, não tem conta para pagar. Como se todo adoecimento psíquico fosse só de ordem econômica também, né? Então, alguns uhum, jargões como esses que são muito difundidos e que nos preocupam porque eles constroem modos de ser pais e mães, né? Então, há uhum. tabu da gente falar de saúde mental na infância. E existem, eh, provavelmente os dois que são mais urgentes, é o que eu escolhi compartilhar com vocês. O primeiro é esse que você falou, a romantização da infância. A infância, ela é uma criação recente, mas a gente não vai entrar nesse mérito agora, e é uma excelente criação, mas ainda existe uma grande fantasia em relação à infância. A fantasia de que não existem problemas, que criança não sofre. Então, por exemplo, um adulto, quando ele passa por uma situação de humilhação, então ele é o centro das atenções, ele vive um momento de muita ansiedade, se sente muito mal com aquilo, e o que acontece com ele? Muitas pessoas se solidarizam, o acolhem. Às vezes ele consegue até um afastamento do trabalho, fica 2, 3 dias para espairecer. E a criança? Por conta dessa nossa fantasia de acreditar que elas não sofrem, a criança é obrigada a voltar à escola no dia seguinte. E ela não recebe acolhimento,
porque o sofrimento dela é uma bobagem, é uma besteira. Então, essa é o primeiro obstáculo a ser superado. Nós precisamos quebrar essa fantasia, que o nome correto é preconceito. Nós precisamos parar de ser preconceituosos com a infância. E o segundo tabu, que esse já é um tabu muito mais profundo, Catarina, várias escolas de psicologia, elas falam sobre isso. A psicanálise chama de mecanismos de defesa. A abordagem a qual eu sou formado, a psicologia cognitiva comportamental, baseada em esquemas, esse nome gigantesco, ela chama de viés confirmatório. Mas para desespero dos meus professores é a mesma coisa. Como é que funciona isso? Pessoal, a nossa mente, ela se desenvolveu para fazer de tudo para fazer com que você não tenha acesso à angústia. Angústia é muito mais que tristeza, é muito mais que estresse. Angústia é uma inquietação, é um desconforto, é um sofrimento sem objeto. Então, quando você está angustiado, não tem como você resolver a angústia. Ou você a elabora, ou você aprende a viver com ela. Então, a mente faz de tudo para te deixar longe da angústia. Um exemplo, aquelas pessoas que falam, eu não frequento médicos nem médicas. Porque se eu tiver algum problema de saúde, eu prefiro nem saber. O que essa pessoa está nos dizendo? Que ela está usando um mecanismo de defesa idiota, mas é um mecanismo de defesa que vai livrá-la da angústia. E se ela tem uma doença, como que ela vai conviver com esse diagnóstico? Já que isso vai deixá-la tão deprimida, ela prefere não ter acesso ao diagnóstico. E acontece muito isso com pais e mães. Quando, por exemplo, se observa algo na criança, a criança está em sofrimento ou ela está apresentando uma disfunção, automaticamente vem essas defesas, tipo, melhora com o tempo. Ai, criança é assim mesmo. Um caso real, né, só para eu terminar minha fala, se eu estiver falando muito, faz o sinal que eu calo a boca, tá bom? Mas eu vou contar esse caso real e já te passo a palavra. A criança demorou muito para estar em tratamento. A mãe se arrependeu disso. E a mãe contava que uma vez, recebendo visitas em casa, uma visita comentou: o seu filho, ele aparenta estar muito assustado. Então ele está afastado das brincadeiras, mas ele estava ansioso só por saber que as crianças iriam chegar. Quando chegaram, ele está apresentando esse comportamento, é visível que ele está em sofrimento. Então a mãe já acionou essas defesas. Ah, meu filho é um pouco mais calado, ele é assim mesmo. Sabe como criança é, né? Não, olha as crianças ali. Assim as crianças são. E o seu filho não é como essas crianças. Ah, eu não convido mais essa pessoa para vir na minha casa. Quem essa mulher pensa que é para falar do meu filho? Nossa, que pessoa mal educada. Então a mãe estava se defendendo dessa possível angústia. Então esse é o segundo tabu. Nós precisamos pular por cima desse obstáculo. Respondido? A gente precisa olhar para a criança na sua completude, né, Bruno? E enxergando, na verdade, essa criança. E não as nossas expectativas, as nossas projeções em cima dessas crianças. Né? E a gente fica pensando também, o que os dados de pesquisa pelo menos mostram para a gente, é que, de modo geral, quando os pais buscam ajuda para as crianças, isso ocorre quando tem alterações de comportamento, muito associados à dificuldade, por exemplo, na escola, né? Porque numa sociedade neoliberal e competitiva como a nossa, não ter um bom desempenho escolar traz certas preocupações. Né? O sofrimento não tanto, mas o desempenho sim. Porque, né, numa sociedade neoliberal, o sucesso está muito associado a esse poder, a esse desempenho, que é uma outra concepção equivocada, né? As pesquisas também mostram. Mas, de modo geral, as buscas por ajuda na infância, elas caminham por aí. Então, uma criança que tem um comportamento mais desafiador, mais opositor, ou uma criança que tem um comportamento mais agitado. A gente tem patologizado também
coisas próprias da infância, né, nesse contexto. É Mas isso é aí. muito difícil a gente encontrar pais e mães que procurem ajuda em momentos de sofrimento emocional, especificamente do seu filho. Então, quando você pensa nessa questão, Bruno, assim, como é que você vê essa busca da ajuda profissional já na infância? Então, muito interessante o que você está colocando, e é uma preocupação na área da psicologia que é crianças, jovens e até alguns adultos, mas adultos menos, eles iniciam o tratamento quando é quase tarde demais. Okay? É quase tarde demais quando o tratamento ele é procurado. Vale muito a pena nós começarmos a nos atentar e parar com isso. E é exatamente isso que você está contando. Autores como Zygmunt Bauman, que revolucionou o campo da sociologia, influenciou tantas pesquisas na área da psicologia social, obras como A Sociedade do Cansaço, lá de 2010, A Agonia de Eros. O que essas obras nos mostram? Que nós criamos um estilo de vida, que é um estilo de vida que precisa ser repensado com muita urgência. Não tem nada de bonito trabalhar enquanto eles dormem, como dizem os coaches. Não tem nada de bonito você ir para o Japão, ir para a Coreia do Sul e achar bacana uma pessoa que dormiu no transporte público porque ela trabalhou por 15, 16 horas, então ela não aguenta ficar acordada nem para voltar para casa. Então essa pessoa é bacana, ela se dedicou. Nós realmente precisamos rever isso e acabar com as defesas que usamos. Por exemplo, as influencers que compram um carro e dizem que aquilo não é um carro, aquilo é uma conquista de uma meta espiritual. Porque aquele carro representa toda a sua dedicação por, olha, eu não tenho paciência para esse papo furado. Porque enquanto nós acreditarmos nisso, nós pagamos um alto preço, que é abrir mão de alguns valores, abrir mão de estilo de vida na qual nós possamos estar à disposição para oferecer uma boa criação, estarmos ao lado, estarmos acompanhando. E como o nosso estilo de vida é esse de produtividade e tal, quando a criança começa a te atrapalhar, então a escola ligou de novo porque o desempenho dela não está bom. Então, se ela ficar de recuperação, aí eu vou precisar levar, trazer, vai mexer na minha agenda, vou ter que pagar mais. E aí, se essa criança repetir de ano, isso também vai custar, vai afetar o meu bolso. Então, não, vamos ver o que nós podemos fazer. E o foco é consertar o desempenho. O foco não é entender o que levou a criança a isso. Como que está o seu sistema emocional, cognitivo? Como que está? A gente fala muito sobre clima organizacional. Tanto investimento para a psicologia, para o RH, melhorar o clima dos trabalhadores de empresas e fábricas e o clima familiar. Você quase não encontra artigos e pesquisas que falam sobre esse tema, que é muito mais importante. Se nós estivéssemos investindo em clima familiar, seria desnecessário se preocupar com clima organizacional. Enfim, eu acredito que o caminho é por aí. Nós precisamos repensar a nossa vida para estarmos mais abertos às necessidades e, por que não, aos problemas das crianças. É bem interessante essa tua colocação, Bruno. Tem uma psicóloga que eu gosto muito, que é professora da Universidade Federal do Rio Grande, que é a professora Beatriz Smith. E ela, por exemplo, Sim. tem uma série de pesquisas mostrando uma questão tão simples, que parece tão óbvia, mas que na nossa sociedade ainda não é difundida, né? Que quando a família tem um compartilhamento mais equânime das tarefas, as crianças são mais saudáveis, porque a família é mais saudável, né? E aí a gente, em contrapartida, tem influencers ensinando você a ser machão, não lava o prato, porque a tua mulher não vai te valorizar, enquanto a pesquisa mostra justamente o contrário, né? Se a família é equânime, compartilha as tarefas, as crianças são mais saudáveis. E me preocupa essa tua discussão que você faz sobre produtividade, porque, por mais estranho que seja, é uma discussão que começa desde a infância. Se a gente observa as crianças contemporâneas, desde muito precoce, elas estão atropeladas de atividades. Há um filósofo da
infância, que eu gosto muito, chamado Walter Coan, é professor da Universidade do Rio de Janeiro, né? E ele vai dizer assim, as crianças precisam, o que é que as crianças precisam? E aí o foco da discussão dele é as crianças precisam perder tempo. Ah, Esse é, maravilhoso. esse é o foco da infância. E ele diz, é perder tempo para se encontrar. Se Uhum. encontrar é uma atividade laboriosa, né, Bruno? Os primeiros anos de vida de uma criança, eles são dedicados a esse autoconhecimento. Não é só conhecer o outro, é conhecer a si também. É se conhecer nesse mundo. E se conhecer nesse mundo demanda tempo, demanda respeito por parte dos outros, não é? Que nos Sim. circulam e que nos cercam. E há nesse momento, e aí é desse contexto que surge, né, o conviver, uma preocupação imensa nossa, e isso implica nessa discussão que a gente está fazendo aqui hoje, que é da saúde mental, porque impacta diretamente na saúde mental, da forma como se percebe educar as crianças. Então, a gente tem tido muitos conselhos equivocados, muitas orientações equivocadas do tipo deixe seu bebê chorando para ele aprender a Nossa. dormir. E aí, Uhum. obviamente, né, eu fico pensando no meu caso. Eu sou mãe, trabalhadora, dona de casa, mãe de três dos quais dois são gêmeos, né? Imagine acordar quando um dorme, o outro acorda. E aí, Uhum. esses conselhos do tipo, deixe seu bebê chorar para ele dormir, muitas vezes eles são um pouco sedutores. Sim, a gente precisa, né, Uhum. reconhecer, eles são sedutores. E se a gente não tem ideia dos impactos que isso traz no desenvolvimento da nossa criança, ou do que está por trás desses conselhos, me preocupa, Bruno, a sedução que isso traz para algumas famílias, que exaustas terminam aderindo mesmo, né? Outros discursos que também a mim soam com bastante preocupação, eles estão muito associados à discussão do tipo, é preciso formar pessoas fortes para esse mundo duro. Sobretudo associado ao homem, né? Você é pai de menino, eu também sou mãe de meninos. Essa ideia de formar masculinidades fortes desde a infância, não é? Então, seja mais duro, a sociedade está frágil. Quando a gente vai ler comentários, por exemplo, né, de reportagens sobre relações afetivas e etc., a gente encontra muitas discussões do tipo vocês estão criando uma geração de pessoas frágeis, né? É preciso que sejam fortes. E quando a gente discute saúde mental, parece que entra também nesse âmbito da fragilidade. Reconhecer o sofrimento emocional da nossa criança parece que é colocá-la nesse lugar de frágil, que na contemporaneidade parece ser um lugar do qual não se almeja, né? Então, como é que você vê um pouco, Bruno, os impactos Uhum. dessas redes sociais, desses influencers que não são necessariamente educadores, psicólogos, profissionais que se debruçam sobre a infância, mas formam um conceito sobre a infância na saúde mental dessa geração contemporânea, sobretudo uma geração marcada por uma pandemia? Então, quando Humberto Eco diz que a internet deu voz aos idiotas, eu acho que não há definição melhor, né? Porque tem muito idiota que é muito bom de papo, é muito sedutor na fala. Alguns idiotas, eles são realmente admiráveis quando começam a falar. Porque eles falam tanta abobrinha, tanta coisa errada, mas falam com tanta convicção que você aplaude no final. Mas você sabe que ele está falando uma besteira, porque você é da área, porque você estuda. E a pessoa que não sabe, ela é seduzida por aquilo e é, é muito mais fácil você encontrar o conteúdo, eu não vou citar nomes para não te dar problema, mas conteúdo de certas pessoas barbudas que acham que ele é a reencarnação do Rambo, porque a esposa é frágil, ela precisa de proteção. Olha, é uma coisa tão horrível, mas é muito fácil você encontrar esses camaradas por aí, te dando certos conselhos, do que você se dedicar alguns anos para estudar o John Bowlby, a teoria do apego, porque é, a ciência ela mostra justamente o contrário do que é falado por esses influencers. E se nós sintetizarmos o que esses influencers estão falando, nós vamos chegar em algumas características. Eu participo de um grupo de pesquisa sobre isso, né, sobre a gente brinca que é a fuleiragem que existe na internet. Então, é mais ou menos assim.
Para a galera que nos acompanha, eu não quero usar termos técnicos e nem ficar falando de forma rebuscada, porque eu acho que essa não é a linguagem das redes sociais. Então, para todo mundo entender, galera, tem algumas coisas que são básicas no ser humano. Então, você nasceu, você tem. Não importa quem você seja, eu estou aqui no estado de São Paulo, a Catarina, você está em Recife, não é? Em É a cidade. Recife, Pernambuco. Ah, então você está em Pernambuco, cidade de Recife. Bom, eu tenho esses componentes que vieram de fábrica, você também tem, não importa a questão geográfica, o cara lá da Dinamarca também tem. E quais são essas questões? Vaidade. Nós somos todos muito vaidosos. Nós realmente levamos a sério a nossa imagem frente à sociedade. Alguns autores acreditam que a vaidade ela já foi importante para a nossa sobrevivência. Aquele que mais se destacou era aquele que era mais protegido pelo grupo. Então até hoje somos vaidosos pra caramba. Nós disputamos com fantasmas. Ninguém me critica, mas eu quero estar cada vez mais musculoso, cada vez mais jovem. É uma vaidade sem fim. Nós também somos muito egoístas. Nós olhamos para o ego e como que eu posso cuidar dele? E, nossa, tanta coisa. E de repente você pega os conselhos de uma consultora do sono. E ela fala de forma sedutora. O neném, ele precisa aprender. E ele só vai aprender quando ele não tiver mais aonde se apoiar. Só que, na verdade, nós estamos sendo seduzidos por conta do nosso egoísmo. Porque se eu largo o neném no berço, eu vou para o meu quarto, deito e durmo, eu descanso. Eu tenho uma noite agradável. O meu filho, ele não está tendo nenhum aprendizado, pelo contrário. Ele está aprendendo desamparo. Que eu estou traumatizando ele desde as primeiras semanas de vida. E isso vai refletir para um adulto disfuncional. Mas, se nós não entendermos que a pessoa fala com o meu egoísmo, talvez eu seja seduzido. Há bem pouco tempo, teve um cara aí, que ele criou um conteúdo dizendo que era necessário prejudicar de propósito a vida do filho e da filha. E eu fiz um vídeo resposta, sem citar o nome dele, sem nada, dizendo que, segundo várias pesquisas, mas citando John Bowlby, é justamente o contrário. E o influencer que vende a imagem de ser uma pessoa bem resolvida, que vende a imagem de não ter vaidade, que não liga para o que os outros falam, ele passou mais de um mês me atacando. Indignado. E olha que eu não sou nada. Eu sou extremamente pequeno nas redes sociais. Eu não sou nada. E ele, 4 milhões de seguidores, pedia de forma indireta para a turma vir no meu direct para ficar me ofendendo. E a galera vinha. E mandavam mensagens, algumas eu printava e colocava para todo mundo ver. Então olha que legal. Quando ele fala que homem tem que ser homem, porque você não tem que lavar louça, olha que coisa idiota. O tempo que você passa lavando louça é o tempo que você poderia fazer flexão, para você ficar mais forte, para defender a sua dama, para defender sua família. Então, nesse mundo de fantasia, em que todo mundo é inimigo, e ele é o incrível Hulk, que vai lutar, que vai bater, que é o bonitão, e não ligar para nada, porque não sei o que lá. A fantasia fala uma coisa, porque ele está, na verdade, compartilhando a própria vaidade. É o ideal de ego. Ele gostaria de ser aquilo que ele vende. Mas a realidade é que é uma pessoa tão frágil que só porque você criticou o conteúdo dele, não a pessoa dele, não suportou, xingou, fez stories falando: nossa, hoje eu não estou me sentindo bem porque certas pessoas não me compreendem. Aí, mais tarde, certas pessoas, só porque têm um diploma universitário, se acham superioras. Então, na prática, nós estamos percebendo o quê? Estamos recebendo uma enxurrada de bobagens que estão afetando nossos filhos e filhas. Se nós não aprendermos a filtrar, nós poderemos sofrer consequências drásticas. Então, galera, resumindo o que eu estou falando para eu calar minha boca e ouvir a professora Catarina. Não escutem influencers.
eles não têm nada a contribuir. Ô, Bruno, e aí eu fico pensando, né, desse lugar importante que a gente ocupa, né, assim, em espaços distintos. Você diz que você é pequeno, mas você é uma pessoa que tem bastante seguidores, né? Eu também estou na universidade, de um lugar que também tenho esse espaço de fala e que passam por mim todos os semestres, né? Uma média de 100 alunos por ano. Então, eu formo professores que formam outras pessoas. Eu me vejo nesse lugar de ter um compromisso social com a formação, né, das pessoas muito grande, em Uhum. específico com a formação das crianças. Você também assume esse lugar dessa formação, e eu acho que a gente precisa, sim, também ocupar esses espaços para falar não do que a gente pensa, mas do que a gente aprendeu. Não é que o nosso diploma universitário fará a diferença, mas é que os nossos estudos, é que as pesquisas, elas existem para nos nortear sobre como atuar nesse mundo. Então, por exemplo, quando a gente Uhum. fala em bater nas crianças, que é um tema sempre muito polêmico, não é? Porque Sim. há uma defesa grande ainda, mesmo que no século XXI, sobre usar maus tratos como práticas educativas, né? Então, há uma defesa ainda muito grande. É melhor bater na criança do que o adulto ser preso. Isso é uma coisa que a gente escuta muito, né? Uma aberração, inclusive, porque as pesquisas mostram o contrário, né? A Uhum. maioria das pessoas presas tiveram práticas educativas bastante violentas, inclusive, Uhum. né? Então, são questões como essas que acho que a gente precisa trazer para a discussão, porque elas têm um impacto na saúde mental das crianças que não morrem na infância, porque a infância, como diria a Ariane Oshiro, né, é um chão que a gente pisa a vida toda. É Então, isso as aí. nossas experiências infantis, elas vão nos acompanhar pela nossa existência. Então, eu sempre tenho pensado, e quando as pessoas me perguntam, é adequado fazer isso? Eu tenho sempre feito o exercício de dizer assim, pensa se não for teu filho e for um adulto, se continua sendo adequado. Porque a maioria Uhum. das coisas que a gente faz em relação à criança, se fosse como adulto, a gente não faria. A gente não Uhum. abriria, não obrigaria o nosso marido a comer o prato todo. A gente É, não bateria no nosso marido para ele fazer determinada coisa, ou por castigo, né, por algo que ele não fez. Então, tem sim. muitos comportamentos que são facilmente identificados como comportamentos inadequados e que são prejudiciais à infância, porque você coloca um aspecto importante, né? Todos nós trazemos, quando você chama de vaidade, eu sou uma piagetiana, Bruno. E o Hum. Piaget nos diz, né, que todos nós nascemos com a condição de precisar de uma imagem de si positiva, de valor. Né? A gente precisa, obviamente, ter noção de autoeficácia para que a gente possa viver, né? Isso é estruturante. E aí, quando a gente vai pensando nessas dimensões, bater, por exemplo, humilhar, castigar, são aspectos que atuam exatamente nessa nossa identidade com valor, né? Nessas Uhum. nossas representações de nós mesmos valorosas, que são muito prejudiciais para a saúde mental. Então, assim, como é que você podia falar para a gente um pouco quais são, na relação família-criança, quais são comportamentos e ações e atitudes, Bruno, de risco para a saúde mental das crianças? Catarina, obrigado por me dar a oportunidade para falar sobre esse tema que eu tanto amo, tanto, tanto amo. Gostaria que esse tema se tornasse mais popular. E como pai, eu procuro fazer o meu melhor para colocar em prática o que eu vou compartilhar com vocês. Bom, certas vulnerabilidades, elas são indiscutíveis. Alcoolismo, violência familiar, abuso sexual, abuso de substância. Nós não temos dúvidas que isso e muito mais são extremamente perigosos. Agora, algo que nós precisamos começar a dar mais valor e entender que é extremamente perigoso é aquilo que eu chamo de sentença vazia. Sentença vazia é a capacidade de comentar alguma coisa que não leva a nada. É o ser chato por ser chato. É o implicar por implicar. Só que quem pratica a sentença vazia, ela usa um viés confirmatório. Então ela acha que só está comentando, ou, eu estou brincando, não posso falar mais nada. O que seria a sentença vazia? Eu vou pegar minha garrafinha e caiu.
Aí, o que uma mãe ou um pai despreparado faz? Ê, mão furada do caramba, segura direito isso aí, meu, pô! O que você acabou de falar, pai ou mãe, consegue fazer o tempo voltar? Não, você tem que segurar direito, porque. Ok, ok. Como se você nunca tivesse derrubado nada. Como se eu tivesse jogado isso no chão de propósito. Então, qual é o seu objetivo por falar o que você está falando? Ah, eu só estou comentando. Não, isso é sentença vazia. Ah, Bruno, e daí, meu? Você é geração mimimi, você é floquinho de neve. O meu vô era assim com meu pai foi assim comigo, eu sou assim com meu filho. E, ó, eu tô bem, amo meu pai, qual é o problema? Ah, sei lá. Se você ler um pouco de ciência, talvez você vai perceber que pequenas doses de estresse que todo mundo passa, se elas forem repetitivas e constantes, novamente, eu não vou usar termos complicados, mas galera, existem algumas substâncias que elas protegem o teu neurônio. E esse estresse cotidiano que parece ser inofensivo vai batendo exatamente nessas defesas. E a consequência disso é que você pode desenvolver depressão. E depressão não é, hoje eu tô meio de bode. É a doença depressão. De você realmente estar tão agoniado, tão angustiado. E não há nada que te livre daquele gigantesco mal-estar. Você pode desenvolver dificuldades de aprendizado, dificuldades sociais. Você pode desenvolver diversos problemas psicossomáticos. Não se usa mais a nomenclatura psicossomática, mas é mais popular, fica mais fácil para entender, né? Tudo por conta desse comportamento. E isso retorna. Isso vai retornar. Um dia, essa criança com a qual nós praticamos a sentença vazia porque ela derrubou a garrafinha d'água, ela vai falar, filha, o papai não está conseguindo logar nessa rede social. Mas caramba, meu, você é burro. Você come merda, pai. Já te expliquei um monte de vezes, mas que filha, apareceu essa tela. Mas também, né, ô imbecil, olha só, por que apareceu essa tela? Você não viu que era tal coisa? Não, o pai não viu. Não quero mais, tá? Não quero mais acessar. Filha, deixa. Ah, não, então agora a errada sou eu. Eu te explico, eu te falo, eu te mostro, você é uma anta, você esquece. Tá com Alzheimer, velho? Filha, por que você me trata tão mal? Meu, eu só tô comentando. Ah, é meu jeito. Tá, pai, desculpa aí e tal. Entrando ou não entrando na rede social, como é que está o vínculo? Como está a convivência? Péssima. Ok? Péssima. Catarina, isso é extremamente grave. Mas assim, ao extremo. Então, eu acredito que nós precisamos pensar muito nesse ponto se nós desejarmos, em conjunto, proporcionarmos saúde mental, tanto para as crianças quanto para as famílias em geral. Respondido? Até porque, né, Bruno, que as pesquisas, sobretudo nesse tempo de pandemia, né, nos chamaram muita atenção, o quanto as crianças foram vítimas desse estresse tóxico das famílias, né? A Uhum. mim, em particular, chamou muita atenção o quanto os pais ficaram em pânico em cuidar dos seus filhos, né? Às vezes me parecia até alguns comentários do tipo, ele está descobrindo quem é o filho agora na pandemia, né? Como É. dá trabalho, como come muito, como ensinar Uhum. tarefa difícil. E como surgem comentários, inclusive na frente das próprias crianças, né? Eu tenho Uhum. falado muito sobre isso porque eu sou mãe de gêmeos. E a mim, por exemplo, me causa um mal-estar e me preocupa muito todas as vezes que alguém me vê na rua com os meus filhos, que só tem 3 anos, eu vou te Uhum. dizer, Bruno, assim, acho que 95% das pessoas que se aproximam de mim, que não me conhecem, que nunca me viram, e que me veem com os meninos, me dizem assim, nossa, quanto trabalho, hein? Gêmeos dá muito trabalho. E eu fico muito incomodada com isso, porque, veja, que imagem os meus filhos vão construir sobre eles mesmos, a partir dessa leitura, né, que se faz dele? Para Uhum. você ter ideia, já chegaram para mim para dizer, Deus me livre de ter gêmeos. Eu pedi a Deus para não me dar gêmeos, na frente das crianças, sabe? Então, quais são as representações que as crianças vão construindo sobre si?
O que que a gente tem falado sobre as crianças nas nossas casas? Porque, vejam, crianças não trabalham mesmo, né? A gente precisa trocar Uhum. fralda, a gente precisa alimentar, a gente precisa proteger, cuidar, amparar. Mas como é que a gente lida com toda essa dinâmica que é comum da infância e é comum da relação pai, mãe, criança, na construção da identidade da criança? Há crianças que estão crescendo como se fossem pesos para as famílias, com algo que são aspectos comuns do desenvolvimento. Eu não posso esperar que uma criança de 1 ano durma a noite toda tranquilamente no seu quarto sem buscar os pais, porque cansa o pai e a mãe. É óbvio que cansa, eu sei que cansa, você também sabe que cansa, né? Mas aí entra o que você fala, o nosso egoísmo não pode estar superior ao nosso papel paterno e materno de amparar, de proteger, de cuidar, de educar. Então, quando a gente fala e pensa nas relações das crianças, Bruno, eu acho que há muitos elementos, e aí você trouxe uma expressão muito comum na contemporaneidade, que é o mimimi, sendo tratados como mimimi, que são questões fundamentais para a saúde mental. A gente se preocupa, por exemplo, com o bem-estar, muitas vezes, né, físico, da escola boa e etc., e as crianças precisariam de menos, elas precisariam de uma família mais harmônica, mais equânime, mais respeitosa, né? Uhum. De pais e mães que enxerguem as crianças nas suas singularidades, que respeitem as especificidades do desenvolvimento. Né? Querer que uma criança que está começando a aprender a comer não suje é criar uma expectativa que não vai ser atingida. Então, muitas Uhum. vezes, a nossa expectativa em relação à criança, ela não é respeitosa nem com a gente e nem com a criança. Então, não há treino que não aprender a comer comendo, né? Não há como criar expectativas para além do que as crianças vão nos dar conta. Então, olhar para essa nossa relação, eu acho que é fundamental quando a gente está falando de saúde mental na infância. E eu Uhum. adorei a tua colocação sobre clima familiar, que de fato a gente fala, Uhum. você falou clima organizacional, a gente já tem muitos estudos sobre clima escolar, mas a gente de fato tem pouquíssimas discussões. Eu agora que eu me recordo, só me veio à cabeça os estudos de Beatriz Smith falando, né, dessa relação, porque a gente fala muito da implicação da relação adulto-criança, e ela fala da relação adulto-adulto na criança, né? Um pouco do clima. Mas o clima em torno da família, das regras, das normas, dos limites, Uhum. a gente não tem pesquisas no Brasil tratando dessa questão, né? E aí a gente falou muito do que fator de risco, né? Então, eu não tenho dúvidas de que a violência é um fator de risco. Você trouxe o alcoolismo, você trouxe a interação. E o que seria, então, Bruno, fatores protetivos para a saúde mental na infância? Ah, bacana. Olha, se a galera quiser, eu vou recomendar dois autores que eu acho fantásticos. Além do Bowlby, que eu já falei, citei ele, acho que vale muito a pena ler Jeffrey Young e a nossa querida Klosko. Mas olha só, é, nessa linha de psicologia, acreditamos que a criança ela possui 5 necessidades emocionais básicas. Então, respondendo a sua pergunta, os fatores protetivos é satisfazer essas 5 necessidades emocionais básicas. Que, às vezes eu brinco e eu falo para um adulto, você namoraria, se casaria com alguém ou suportaria uma relação onde uma dessas 5 não seja atendida? Quais são elas? O afeto, o acolhimento, a empatia, a liberdade de expressão e aí, cara, os limites realistas. Então, olha só, eu sou o irmão mais velho. Então, Bruno, é verdade, eu sou o irmão mais velho. E os meus 2 outros irmãos, eles são gêmeos. Então, eu sou o irmão de gêmeos. E olha só, a minha mãe ouviu muito isso. E uma vez teve até uma conversa em casa, foi engraçado, porque quando minha esposa e eu descobrimos a gravidez, minha mãe estava presente e foi uma grande alegria. E minha mãe comentou, já pensou se forem gêmeos? A resposta automática da minha esposa, Deus me livre.
Minha mãe levou numa boa, meu irmão estava presente também, né? Um não estava. Foi legal, porque ela não fez por mal. Mas, na infância dos meus irmãos, minha mãe praticou o afeto, que é uma necessidade. Então, isso não aconteceu, mas eu vou criar um exemplo só para a turma entender. Mamãe, eu te dou muito trabalho, eu atrapalho a sua vida, então você responde isso com afeto. Filho, a maior alegria da minha vida é o trabalho que você me dá. Qual é o trabalho? É te dar papa, é cuidar de você, é estar com você. Então isso não é trabalho, isso é o amor da mãe por você. É afeto. Ok? Ai, Bruno, isso é necessário? Sei lá, num casamento, você adoeceu. Aí, de repente, a pessoa amada vem trazer uma sopinha para você e você fala, meu, muito obrigado. E desculpa o trabalho que eu tô te dando. Já pensou se a pessoa te responde sem afeto? Ai, desculpa nada, né? Justo agora foi ficar doente. Nossa, que saco, meu. Obrigado por ter acabado com o meu final de semana. Nossa, mas eu não adoeci de propósito. Ai, meu, que saco. Ninguém suporta ficar sem afeto. Acolhimento. Então, sei lá, a criança estava pintando lá, quebrou o lapisinho dela e chora. Você acolhe. Filho, você não fez por mal. Isso acontece. Você vai aprender a pressão correta. Que mais? Empatia. A criança fez uma atividade na escola que era para presentear o pai ou a mãe e ele esqueceu. Ele não levou para casa a atividade. E quando percebe, chora. Aí vem o pai ou uma mãe meio babaca e tá chorando por quê? Porque fez um barquinho com colagem e esqueceu? Tá chorando por isso? Você tem que chorar pela dificuldade que tá pagar o aluguel dessa casa. Vai arrumar um jardim pra você capinar, moleque. Pô, que coisa idiota. Não trouxe hoje, traz amanhã. E se não trouxer também, uma colagem, uma cartolina melequenta lá, que graça tem isso? Não, é legal que fez, mas, pô, meu, sem empatia nenhuma. Então é necessário. É importante para você, então é importante para mim. Ser empático. Liberdade de expressão. Em vez de, fala direito, moleque, põe para fora essa voz, senta direito, não fica assim. Ô, moleque, pô, como os nossos queridos influencers, tá andando que nem uma bichona, meu. Estufa o peito, vira homem. Não, a criança tem que se expressar como ela quiser. Então, o seu filho ainda fala com uma voz um pouco mais. Deixa ele se expressar. Deixa ele aprender sozinho. Olha aquela menina sentada de perninha aberta. Ela não tem nenhuma malícia. A malícia é do adulto. Deixa ela em paz, bicho. Ela vai ter a vida inteira para aprender essa maldade que você está citando agora. Deixa ela curtir. Eu moro em cidade litorânea. Então as pessoas muito frequentemente falam: olha aquela menininha que está sem biquíni. Ela tem 2 anos e meio. Então a idade para ela ficar sem biquíni brincando na areia é agora. Deixa ela se expressar, bicho. Aí a mãe escuta o que essa pessoa idiota comentou, pega a menina, coloca o biquíni, a menina chora e vai brincar incomodada. Nossa, para agradar uma desconhecida, tá fazendo a criança chorar. Deixa a criança ser livre para se expressar. É uma necessidade que nós adultos também temos. E no final, limites realistas. Que a criança precisa entender que existe a vida real é desse jeito. Por exemplo, papai, o meu time perdeu no futebol. Em vez de, é porque o juiz roubou. É porque as outras crianças elas eram maiores. Não, filho, é assim mesmo. Às vezes você se empenha, você tem e há uma derrota. Nós precisamos encarar isso de cabeça erguida. Nem sempre se vence. Então essa tristeza que você está sentindo, ela é normal, é triste mesmo. Mas filho, dá para aprender com isso? Será que faltou treino, faltou tática para o seu time? Limites realistas. Então, essa minha longa resposta é para aquela sua pergunta. Quais são os fatores protetivos? Satisfazer as 5 necessidades básicas essenciais. Respondido? E satisfazer essas necessidades básicas, não é, Bruno, que são da condição humana e que na infância tem especificidades, porque esse afeto, por exemplo, na infância, ele tem uma conotação diferente, né, do afeto, por exemplo, que nós adultos demandamos, porque a criança ela tem nessa relação com essa figura de autoridade
essa necessidade muito mais protetiva, por exemplo, do que nós temos em relação ao nosso companheiro, né? Você traz um exemplo muito interessante, por exemplo, quando a gente está doente. Quando a gente está doente, a gente precisa ocupar de novo esse lugar, que não é sempre um lugar estático, não é? E aí eu fico pensando nessas dimensões e em alguns elementos que você traz aqui para a gente, que são fundamentais para a gente pensar, como, por exemplo, respeitar o sentimento dessas crianças, né? Você falou de limites claros, o Yves Delataille, professor aposentado de Harvard, sim, maravilhoso, maravilhoso. Ele vai dizer que limite é a compreensão da relação de causa e consequência. Parece que dar limite à criança é o que você chama lá, né, da explicação vazia, né? Parece só dizer não pode, pode, não pode. E ele diz, não, limite é você ajudar a criança a compreender a relação de causa e consequência. Então, quando você traz o exemplo, por exemplo, o time perdeu, o filho. Perdeu porque perde, algumas vezes ganha. E perdeu por quê? Perdeu neste momento, né? Não precisa a gente criar também um mundo imaginário para a criança, onde também não há sofrimento. Quando a gente fala do sofrimento emocional, a gente está falando do sofrimento intenso, que se torna tóxico, que é difícil da criança lidar. A gente não está dizendo assim para o adulto impedir a criança de experimentar situações de sofrimento, porque as emoções todas, elas precisam ser vivenciadas por nós, né? E a gente precisa passar por elas, mas passar por elas também com acolhimento, que é algo fundamental que você traz, né? Então, não é dizer para a criança, a nossa geração foi uma geração de muito engula o choro, você não tem motivo de estar triste, isso é uma bobagem. E a gente precisa, enquanto adulto, entender que o sentimento é legítimo para quem sente, no caso, a criança. Né? E aí, se é doloroso para ela, é preciso reconhecer que é doloroso, mesmo que para nós não seja. Né? É isso aí. E ao invés de essa criança se tornar frágil porque teve o seu sentimento reconhecido, ela se torna mais confiante, porque ela pode sentir. O adulto muitas vezes lida com esse não poder sentir, como se eu digo não e ela não sente e fica valente, né? A única coisa que a criança vai lidar, além do sentimento que já está experimentando, é com a angústia de se sentir estranha, de não poder sentir essas coisas, não poder verbalizar, não poder encontrar acolhimento nesse adulto, não poder encontrar respeito nesse adulto. Então, por exemplo, uma luta grande que eu tenho feito nos meus estudos e nas minhas discussões sobre infância é a gente abandonar a lógica do respeito dos mais velhos por respeito só. Porque as crianças também têm que ser respeitadas. O respeito mútuo, eu acho que é uma condição fundamental, né, Bruno, para a manutenção da saúde mental. E aí, por que a gente ainda olha para a infância como sujeitos que não são de direitos, apesar da gente já ter avançado em tantas lutas sociais, né? A gente sabe que tem um histórico, né? Se a gente for estudar a história da infância, por exemplo, a gente entende um pouco ainda, mas a gente precisa ir rompendo com esses círculos viciosos que vão nos colocando em posições de reprodução de comportamentos que são extremamente danosos. As crianças, elas precisam, sim, ser protegidas, ser amparadas, ser acolhidas, ser respeitadas. E a saúde mental da criança, Bruno, depende muito da saúde mental, como você coloca, né? Da família e dos cuidadores em específico, né? Sim. Nossa, muito legal a sua fala, Catarina. Adorei o professor que você citou. Tive a honra de ter algumas aulas. Então, eu tenho dificuldade para acompanhar as mensagens. E o pouco que eu vi, as pessoas estão gostando desse bate-papo. Eu estou me sentindo muito bem aqui. E uma pessoa, já passou o nomezinho dela que não vou conseguir verificar, ela pediu para marcarmos outras lives. E eu topo. Se você achar interessante, se o pessoal desejar, podemos marcar uma outra data, porque esse assunto, ele não esgota. É um assunto muito amplo. Eu estou me queimando aqui, eu estou com as minhas anotações, estou me queimando para falar muito mais, mas eu não quero ser indelicado, eu vou precisar ir. Eu já tinha avisado, né, que eu tenho um compromisso agora às 9h30, então eu estou nos meus 6 últimos minutos de live, e me perdoem por isso, mas se desejarem marcar uma próxima live, contem comigo, que eu venho com prazer.
Ô, Bruno, você podia falar mais uma vez? Eu vi que várias pessoas pediram para você colocar o nome do livro. Se você pudesse Hum. mostrar, né, o livro que você citou. Olha, eu não sei se esse livro é recomendado logo de cara, mas não sei se vai dar para a galera ver o nome desses autores. Por coincidência, escreveram esse livro juntos, né? Que é o Jeffrey Young, né? Tá aqui em cima, e a Janet Klosko. Que esse livro se chama Reinvente a Sua Vida. Ele é bem legal. Tem um de um autor brasileiro, que é o Marco Calegaro, chamado O Novo Inconsciente, que também apresenta algumas questões voltadas à infância, à educação, que é maravilhoso. Okay? Deu para todo mundo pegar, ou depois eu coloco no story para a galera que, sei lá, quiser tirar um print para depois pesquisar com calma. Pode ser assim? Pode ser sim, Bruno. Então, a gente agradece, acho que foi bem melhor do que a gente, né, sempre cria uma expectativa. Eu acho que deu para a gente fazer uma discussão bem relevante sobre saúde mental na infância, né? E sobre esse rompimento com alguns estigmas que são tão prejudiciais e que são tão difundidos na contemporaneidade. Então, em nome do conviver a vida com as crianças, eu te agradeço o teu aceite e tenho certeza, né, de nossa parte, a gente quer muito continuar essa conversa, continuar esse diálogo. Muito obrigada, Bruno. Olha, eu que agradeço. Obrigado pela confiança, pelo gentil convite. Antes de eu ir embora, comentar com você, o meu pai é pernambucano. Okay? Eu sou um aficionado pela cultura pernambucana. Eu amo cordel, eu amo vários artistas e muito provavelmente um dia a gente se encontre pessoalmente porque eu quero voltar para aí. Eu amo Recife, tenho um carinho enorme, enorme por essa cidade, muitos amigos e amigas. Eu fui atleta durante um tempo, foi uma fase maravilhosa da minha vida. Quando eu ia para Pernambuco, nossa, que alegria! Então, quis comentar isso para reforçar ainda mais esse meu bem-estar nesse nosso encontro de hoje. E conte comigo, se vocês desejarem, marcamos uma outra data e eu estarei aí. Vai ser muito bem-vindo aqui na nossa terra, vai receber bolo de rolo, né? Ah, Porque aqui sem bolo de rolo. eu E amo. seja muito bem-vindo aqui. A gente vai voltar a conversar sobre esses assuntos, Bruno, e realmente eu acho que foi uma contribuição fundamental, né, para o nosso projeto. Acho que a gente começa esse novo momento, né, com essa live de forma muito positiva. Te agradeço profundamente. Muito obrigada. Eu agradeço de coração. E Muito a gente vai deixar a obrigado. live gravada, tá bom? Porque tem gente Ah, perguntando perfeito. se a live vai ficar gravada, a gente vai deixar a live gravada. Então, boa noite a todos. Vá para o seu compromisso. A gente entende, a gente tinha, né, já acordado. E a gente te aguarda aqui em Pernambuco e te aguarda em outras lives também. Bruno, grande abraço. Super combinado. Obrigado de coração. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Tchau, Boa noite. tchau. Então, boa noite a todos e a todas que nos acompanharam.